Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, independente do horário que você estiver ouvindo, assistindo essa transmissão. Não deixa de ser um momento ideal para nós meditarmos na palavra de Deus. Então, dando sequência ao assunto, a vida é espiritual. Lembrando que no primeiro vídeo que você possa ter assistido, então você vai entender esta segunda parte, e assim sucessivamente. Amém? Então, desde já quero que você acompanhe conosco. Se você tiver uma Bíblia aí contigo, pegue ela e vamos desvendar a palavra de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos sobre o novo nascimento. Nós já vamos desenrolar esse assunto. Antes disso, nós vamos fazer uma oração para que Deus venha abençoar as nossas vidas e que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, trazendo a luz de Cristo no nosso coração, na nossa mente, cada dia mais, para que assim a gente possa compreender a vontade de Deus, a palavra de Deus e fazer parte do reino de Deus. Nós vamos falar hoje um pouco sobre isso, sobre fazer parte do reino de Deus. Então é muito importante que você preste muita atenção e, se puder, acompanhe conosco na tua Bíblia, anote os versículos e isso vai fazer um bem tremendo para a sua alma. Amém? Com os teus olhos fechados neste momento, Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade, que o teu Espírito Santo esteja trazendo luz, meu Deus, para essas pessoas que estão assistindo esta transmissão, que estão acompanhando, meu Pai, esta transmissão, que o teu poder, que a tua glória venha se manifestar sobre essas vidas, abrindo entendimento, fazendo com que essas vidas possam compreender a tua vontade, a tua palavra, e assim se sujeitarem à tua palavra. Eu repreendo desde já toda a força contrária, tudo aquilo que vem atrapalhando a vida dessas pessoas, que em nome de Jesus seja eliminado, seja desfeito para a glória do teu nome, e haja compreensão em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Então vamos lá, vamos meditar na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 3. Então Jesus fala sobre o novo nascimento. Então vamos lá, abra a tua Bíblia aí, em João, capítulo 3, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. Com ele, no caso. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos,
o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que do céu desceu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aqui. Nós lemos do 1 ao 21. Então, nós vimos aqui que Jesus, ele tem uma conversa com um príncipe da sinagoga na época chamado Nicodemos. Então, este homem, ele foi falar com Jesus à noite. Quem sabe para não ser visto pelos demais, porque na época os principais lá dos sacerdotes, os fariseus, eles guardavam a lei. Inclusive Jesus também, ele estava cumprindo a lei. Mas Jesus, ele já veio com um propósito. O propósito da nova aliança, né, que está mencionado nos profetas e nos salmos e tal. Então, Nicodemos, ele chegou e falou para Jesus que reconhecia algumas coisas que Jesus fazia, e ele chegou para Jesus e disse assim, mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E aí Jesus, ele nem dá muita importância para o que Nicodemos estava falando, e ele vai direto ao assunto. Ele fala para Nicodemos que necessário é nascer de novo. Então Jesus, ele fala para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Lá no versículo 3, se você prestar atenção ali, ó, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, se você ler lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, você vai ver que lá está escrito, se eu não me engano, já logo nos primeiros 4 ou 5 versículos do Evangelho de Lucas, capítulo 8, que Jesus, ele pregava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E então, ele anunciava, até nós podemos dar uma lida aqui rapidamente, Lucas 8, e aconteceu, Lucas 8, a partir do versículo 1, e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Então, ali já logo no primeiro versículo, Jesus diz, está escrito assim, aconteceu que depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando as boas novas, as boas notícias do reino de Deus. Ele dizia, ele anunciava às pessoas e dizia, é chegado a vós o reino de Deus. Então isso quer dizer o quê?
voltando lá para o livro de João, capítulo 3. Isso quer dizer que Jesus ele estava anunciando para Nicodemos que ele precisava fazer parte do reino de Deus. Ou seja, Nicodemos, ele estava sujeito à lei da época. Mas Jesus ele trouxe uma nova aliança que Deus havia anunciado pelos profetas e nos salmos. E então essa nova aliança ela aconteceria a partir da ressurreição de Cristo, ou seja, a partir da cruz. E aí Jesus ele já está anunciando o reino de Deus. Ele chegava e também foi isso que ele ordenou aos discípulos, para anunciar para as pessoas e dizer: é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, existe nesse mundo o reino de Deus, mas também já estava em vigência o reino das trevas. Tanto é que nós vimos ali no Evangelho de Lucas, capítulo 8, nós vimos lá que foi expulso alguns demônios da vida de algumas mulheres, né? Demônios são espíritos malignos que interferem na vida das pessoas, nos pensamentos, né? Eles interferem na consciência, nos pensamentos, no espírito da pessoa, para que o resultado, ou a vida da pessoa seja desgraça, morte, miséria, enfermidade, tudo aquilo de mal que a gente conhece nesse mundo, tudo isso é influenciado por espíritos malignos. Então Jesus fala para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. O que é esse novo nascimento que Jesus fala? É nascer para Deus, é nascer de Deus. Jesus fala assim: aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos achar aqui esse versículo. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para que uma pessoa ela seja uma nova criatura, ela precisa nascer de Deus. Ela tem que nascer de Deus, para que ela possa realmente fazer parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, diz a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender que o reino de Deus é espiritual. E nós, como seres espirituais, a vida é espiritual, nós podemos sim, de maneira espiritual, fazer parte do reino de Deus. Porque o homem é espírito. Lá no primeiro vídeo nós vimos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E por conta do pecado houve uma ruptura, houve uma separação dos homens, né, para com Deus. E por conta do pecado, né, o homem passou a andar em trevas, a ficar exclusivamente dependente dos seus 5 sentidos. Mas existe um outro sentido chamado a fé, que é o qual nós podemos passar a compreender, a entender, para que assim a gente possa viver na presença de Deus e também usufruir e também tirar proveito para as nossas vidas através deste, digamos que, né, entre aspas, um 6º sentido, que seria, no caso, a fé. Então, a palavra de Deus diz que não devemos andar por vista, mas sim por fé. Então, aqui Jesus ele está ratificando para Nicodemos que é necessário que as pessoas tenham um novo nascimento, para que assim possam fazer parte do reino de Deus. E ele continua falando ali, ó: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, é necessário para todo ser humano que quiser realmente ter uma vida com Deus, realmente ter a sua vida guiada, direcionada pelo Espírito de Deus, ela precisa se tornar uma nova criatura, ela precisa nascer de novo. É bem verdade que a maioria das pessoas, elas compreendem e aceitam que todos somos pecadores. A maioria das pessoas, elas compreendem, elas aceitam isso. Não é difícil de as pessoas aceitar isso.
Pois bem, por que somos todos pecadores? A Bíblia mesmo fala, né, lá no livro de Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O versículo vai estar na tela para você também acompanhar. Ou seja, por que todos pecaram? Porque houve um representante da humanidade, o primeiro homem, Adão, e esse desobedeceu a Deus. E a partir dele, todos os outros seres humanos que nasceram neste mundo, nasceram já numa condição deplorável, numa condição de separação de Deus. Ou seja, Adão foi o único, ou o primeiro, no caso, o homem que andou com Deus, e né, desde a sua criação, Adão e Eva, no caso, a palavra de Deus fala que Deus vinha visitá-los, né, na virada do dia. E então, quando eles caíram, quando eles desobedeceram a Deus por influência maligna, e então eles passaram a ser separados, eles perderam a visão espiritual, eles perderam toda a ligação espiritual que tinham com Deus e ficaram dependentes única e exclusivamente do homem físico, ou seja, dos 5 sentidos. Então agora eles deixaram de ter a ligação espiritual com Deus. Mas Cristo ele veio para trazer novamente ao ser humano essa oportunidade de ser ligado novamente com Deus. Ou seja, Cristo ele veio justificar todos aqueles que creem nele. Por isso que a partir de Adão todos são pecadores, mas aqueles que creem em Jesus Cristo serão justificados. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus justifica todos aqueles que creem nele. Por isso que a palavra de Deus fala de um novo nascimento, que é necessário que a pessoa nasça de novo. Eu quero também meditar com vocês, ainda no livro de João, lá no capítulo 1, nós vamos ver a partir do versículo 11. Olha só. Estava no mundo, vamos pegar do versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando as pessoas falam, né, todo mundo é filho de Deus, mas eu também sou filho de Deus, tal. Isso é um ditado popular, claro, né, porque todo ser humano vieram de Deus. Mas a palavra de Deus fala que filhos realmente de Deus são aqueles que nascem de Deus. Até porque, você há de convir e de concordar, porque nem todas as pessoas que habitam sobre a terra podem ser filhos de Deus, ou são filhos de Deus, no caso, porque nem todos estão sujeitos a Deus. Todos somos criaturas. Porque senão aí seria contrário à inteligência, né, do ser humano, dizer que uma pessoa que está com uma vida totalmente guiada, governada por Satanás, literalmente, né, uma vida totalmente, né, guiada pelo diabo, dizer que essa pessoa é filho de Deus. É claro que não. A Bíblia fala que aqueles que creem no nome de Jesus, aqueles que reconhecem o que Cristo fez, o amor de Deus, então esses podem passar a ser filhos de Deus, se nascerem de novo, se aceitarem o novo nascimento, se aceitarem o reino de Deus reinando nas suas vidas. E aí ele continua assim, ó: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por isso que lá no Evangelho aqui no Evangelho de João, capítulo 3, nós lemos lá que Jesus falou: aquele que é carne, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui ele está fazendo uma distinção, né, uma distinção dos tipos de nascimento. A pessoa, quando ela nasce, o nascimento físico, né, quando a criança nasce, por exemplo, ela nasce da carne, ela nasce da vontade
do ser humano, da vontade do homem, da vontade da mulher, né? Eles têm relação e pronto, né? A mulher pode engravidar e aí então nasce uma criança. Mas aqui Jesus está falando de um nascimento espiritual. Ele diz ali, ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, Deus quer que você nasça de novo. E a maneira de nascer de novo, a maneira de nascer que Deus tem, ela é espiritual. E a gente precisa nascer do Espírito, como Jesus falou para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ou seja, é por isso que há uma escuridão na mente de muitas pessoas ainda a respeito do reino de Deus. Por isso que é muito mais fácil uma pessoa acreditar na mentira, acreditar nas desgraças, acreditar, né, em todas as coisas que o diabo vem fazendo nesse mundo, do que acreditar no milagre, do que acreditar nas coisas que acontecem no reino de Deus. Se for falar para uma pessoa que aconteceu um milagre, que Jesus curou através de uma oração, a pessoa foi curada, a maioria das pessoas não conseguem acreditar. Elas até podem, às vezes, né, concordar, pô, é verdade. Só que lá dentro, no íntimo dela, isso não se encaixa, entende? Não soa verdade para ela. Por quê? Porque ela não tem ainda a capacidade espiritual de compreender. Mas se falar de um acidente, de um sequestro, se falar de alguma coisa terrível, então é mais fácil para ela acreditar, porque isso acontece de monte no mundo. Então, por isso que a palavra de Deus fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, existe sim essa oportunidade e a capacidade de todos os seres humanos fazerem parte do reino de Deus, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. Só que é preciso buscar a entender. A palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade, né, vai te tornar livre. Quando você começa a conhecer a verdade de Deus, quando você começa a ter intimidade, entendimento da palavra de Deus, então você começa a compreender melhor o reino de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E então a vida começa a tomar outro rumo. Tem muitas pessoas que elas acabam sofrendo muitos problemas, e às vezes problemas que facilmente seriam resolvidos se ela entendesse a palavra de Deus, se ela soubesse como agir, se ela soubesse como fazer uma oração, se ela soubesse como atuar naquele momento. Só que como ela não entende, como ela não sabe, então, infelizmente, às vezes até algumas pessoas acabam tirando até suas próprias vidas, porque aí o mal fica falando, né, no ouvido da pessoa que Deus não ama ela, que ela nasceu para sofrer, que né, todo mundo merece, mas ela não, que ela já tentou várias vezes e não conseguiu, e tal, e tal. Vem aquelas vozes, né, o mal falando na mente da pessoa, faz com que ela acabe acreditando naquela voz, naquelas palavras, e então ela acaba tirando a sua própria vida. E aí por isso que muitas pessoas às vezes, né, não entendem por que a pessoa se matou, por que a pessoa tirou sua própria vida, por que acontece isso, por que acontece aquilo. Porque a vida é espiritual, o bem é espiritual, o mal é espiritual. Então quem fica em desvantagem nessa situação é aqueles que não têm entendimento da guerra espiritual que é esse mundo. Quando a pessoa, literalmente aquela frase, né, que as pessoas dizem que quando a pessoa está perdida, né, está que nem cego em tiroteio, literalmente. Lamentavelmente, a maioria das pessoas, né, estão perdidas, estão que nem cegos, literalmente, não num tiroteio, mas literalmente numa guerra espiritual, onde o bem e o mal estão guerreando. E nós precisamos concordar com Deus, nós precisamos se aliar com Deus, nós precisamos, de maneira inteligente, contribuir para que Deus
ele possa atuar na nossa vida de maneira a nos livrar das ciladas do mal, né, dos espíritos imundos que atuam na mente, no coração das pessoas, fazendo com que elas tomem essas atitudes e coisas absurdas que a gente vê, né, acontecendo neste mundo. E tudo isso, por quê? Porque a vida é espiritual. Então, tanto o bem como o mal, eles querem o coração do homem. Jesus pagou pela nossa vida. É como que se o homem fosse literalmente sequestrado pelo mal. E Jesus pagou o preço do sequestro com o seu sangue. Então, o que aconteceu? Uma vez que o sequestro, que o valor do sequestro foi pago, aquelas pessoas, ou o ser humano que foi sequestrado, deveria voltar, né, para a família, que no caso Deus. Mas, como muitas pessoas ainda não sabem que o sequestro, que foram sequestradas e que o preço foi pago, então elas continuam ainda vivendo, né, sob o poder do sequestrador, ou seja, do mal. O mal ainda continua imperando, ainda continua reinando na vida de muitas pessoas. E todos nós podemos sim conhecer a palavra de Deus, entender os propósitos de Deus, para que Deus possa fazer com que a vontade dele se cumpra nas nossas vidas. Mas é preciso que haja conhecimento. A própria palavra de Deus fala nesse mesmo livro aqui, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livre. Ou seja, a pessoa começa a se libertar de algumas coisas que prendem ela quando ela começa a perceber. Imagine uma pessoa que não consegue enxergar algo que está atrapalhando de ela dar um passo. Por exemplo, está com as pernas amarradas. Se ela não enxergar, ela vai, né, tentar de outras formas. Mas a partir do momento que ela vê que tem alguma coisa que está amarrando a perna dela, ela vai logo, né, desfazer aquilo ali para poder então andar livremente. E isso acontece espiritualmente. Literalmente isso acontece, né? Não talvez de impedir os passos da pessoa, mas a vida né, talvez de conseguir um emprego, ou talvez de conseguir um casamento, entende? Então muitas coisas na vida das pessoas são travadas literalmente pelo mal, a ponto de essas pessoas acabarem desistindo das suas próprias vidas, desistindo, né, dos seus sonhos, porque ela tenta uma vez, 2, 10, 15, 20 vezes e não obtém sucesso. Então o mal começa a ganhar credibilidade na mente da pessoa, então ela acha que nasceu para sofrer, ela acha que todo mundo deve ser feliz, menos ela, e aí ela começa a se revoltar com Deus. Aí Deus, o mal, ele é tão sagaz que ele faz com que as pessoas, ele trava a vida das pessoas, ele causa o problema, e como as pessoas não acreditam no mal por não conhecer a palavra de Deus, né, que a mesma Bíblia que revela Deus, revela o mal, revela o nosso arco inimigo, Satanás, ou seja, o mal ele causa o problema na vida das pessoas e faz as pessoas ficarem magoadas, ficarem ressentidas com Deus. Ou seja, Deus, ele acaba levando a culpa de obras, de coisas que o diabo fez, às vezes na vida da pessoa, e ela, por não compreender, por não entender, ela acaba culpando Deus. E isso, lamentavelmente, acontece muito, muito mesmo, porque a maioria das pessoas não entendem que a vida é espiritual. Então a gente precisa compreender que nós somos espirituais e que nós precisamos dar atenção para a nossa vida espiritual. Jesus falou, ele disse o seguinte, que nem só de pão viverá o homem. Isso está lá em Mateus capítulo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o que significa isso? Significa que o homem, ele não é só físico. Não é só o nosso corpo físico que nós devemos dar atenção. Tanto é verdade isso, que tem muitos problemas que acontecem na vida das pessoas, que não é por falta de alimento, a pessoa tem alimentação, né, diária, ela tem a sua casa, quem sabe tem até uma boa
condição financeira, mas, no entanto, ela tem problemas. É uma angústia que não sai do peito, é uma tristeza que não abandona essa pessoa, é algo que persegue, ou é uma enfermidade, entende? São coisas espirituais que acontecem no espírito da pessoa. Por isso que Jesus disse, não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é alimento espiritual. É ela que vai fortalecer a mente, a alma, o coração do ser humano, para que ele não cometa suicídio, para que ele não tome decisões precipitadas, para depois que morrer se arrepender. Verdade. No mesmo, se eu não me engano, acho que ainda é nesse mesmo livro aqui, tem aquela passagem do rico e do Lázaro, que nós vamos falar ainda a respeito deste assunto. Ou seja, se a vida é espiritual, significa que, a partir do momento que o espírito sai do corpo, o que volta para o pó realmente é só a parte física. Mas a consciência, o espírito continua. Nós vamos ver mais sobre isso no assunto a respeito sobre o rico e o Lázaro. Então, não se esqueça, a vida é espiritual, é necessário que nós tenhamos o novo nascimento, precisamos nascer de Deus, é preciso aceitar a Cristo, o sacrifício que Jesus fez, para que cada um de nós possamos obter a salvação das nossas almas. Porque Jesus já fez a parte dele, ele derramou seu sangue, ele cumpriu, por isso que Jesus falou lá na cruz, quando ele estava crucificado, ele disse, está consumado, ou seja, a obra que Deus havia dado para ele fazer, ele cumpriu completamente. E aí ele disse, está consumado, ou seja, está pronto, está feito. Então, agora é o ser humano que precisa entender, compreender a vontade de Deus, para que então ela possa, ou ele possa, se aliar a Deus. O coração do ser humano precisa se aliar a Deus. Que uma vez que o coração do ser humano se alia a Deus, então Deus vai poder pelejar por essa pessoa. O diabo vai perder a alma dessa pessoa. O diabo vai perder a legalidade na vida dessa pessoa. Por quê? Porque o mal, ele é legalista, ele age dentro das falhas do ser humano. Quando o ser humano está fora dos princípios da vontade de Deus, então o diabo, ele age, né, com uma certa legalidade. Por quê? Porque quando a pessoa está fora do plano de Deus, está em desobediência, então o mal, ele tem condição de atacar essa pessoa. E é por isso que o mal se manifesta de muitas formas nesse mundo. Então, não é difícil de entender isso quando a própria palavra de Deus fala de um exemplo lá, né, da ovelha desgarrada. Ou seja, um grupo de ovelhas, uma sai, né, fora do bando. Então, essa que está fora do bando, que não está sendo guiada pelo pastor de ovelhas, ali literalmente falando agora, é o pastor de ovelhas. Então, enquanto que todas as outras estão em obediência, em comum, sendo guiadas pelo pastor ali, e uma sai né, se distancia do bando, essa é uma presa fácil para o lobo. No caso aqui, o lobo seria Satanás. Ou seja, está desorientada, está sem direção, está perdida, não sabe, né, voltar para casa, não tem as orientações necessárias, e então o lobo consegue abocanhar essa ovelha. Né? Eu creio que você está entendendo essa analogia. Então é isso que a gente precisa compreender. A vida é espiritual. O mal é espírito. E o mal, o diabo, os demônios, eles sabem que muita gente não entende absolutamente nada sobre isso. Então, por isso, eles conseguem tirar muita vantagem do ser humano.
E é por isso que às vezes a gente vê as pessoas, né, horrorizadas às vezes indignada, não sabe mais como que foi acontecer isso, fulano se matou, como que aconteceu isso, fulano morreu disso, fez aquilo, tal, tantas coisas, né, atrocidades que acontecem. As pessoas não entendem por quê. O mal existe, o bem existe e é uma guerra. Jesus disse que a porta que conduz à salvação, ela é estreita. E a porta que conduz à perdição, ela é larga. Ou seja, a porta que conduz à perdição, ela é larga. Então, muitas pessoas passam por essa porta larga. Enquanto que a porta que conduz à salvação, ela é estreita. Então, o que acontece? Sendo essa porta estreita, muitas pessoas, elas não querem ter, talvez, o compromisso, o comprometimento, né, talvez de um esforço maior de buscar a entender, de compreender, de fazer parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então, ela precisa deixar de fazer algumas coisas que ela gosta, que a carne dela gosta. A palavra de Deus chama de concupiscência os desejos carnais. E tem muitos desejos que o ser humano sente que não agradam a Deus. Aliás, não agrada nem a eles mesmos. Porque a pessoa sente muita vontade, sente várias vontades, que depois ela descobre que isso não agradou nem a ela. Mas, a hora que deu vontade, né, ela não via o momento, a hora de saciar essa vontade. Mas depois, né, vem o pensamento, vem o remorso, vem o arrependimento. Se arrepender e se voltar para Deus, maravilha, é assim que tem que ser. Mas quando vem o arrependimento, o remorso, e as coisas continuam acontecendo da mesma forma, entra ano e sai ano, e a pessoa continua fazendo as mesmas coisas, que traz para ela tristeza, que traz para ela enfermidades, que traz para ela problemas de todas as ordens, problema espiritual, problema financeiro, traz vários tipos de problema, e ela ainda assim continua. Isso significa que ela está presa, significa que tem espírito maligno escravizando ela. Ela já entendeu que aquilo faz mal para ela, ela já tomou uma decisão, ela já falou talvez para alguém da família, para amigos, não, eu vou parar, eu não quero mais isso para minha vida, chega. Mas quando ela menos percebe, ela está lá de novo fazendo aquilo. E aí chega um momento que ela fica envergonhada. Ela já falou para tantas pessoas que ia parar, ela já falou, já chorou, né, dizendo que não iria mais fazer aquilo, e ela ainda não conseguiu. Então, essa pessoa, ela acaba, às vezes, pensando em tirar a própria vida, porque ela sabe que tem uma força maior dentro dela que escraviza ela. Isso é um mal, isso é um espírito que precisa ser arrancado de dentro dela. Mas como é que vai ser arrancado de dentro dela? Quando ela buscar ajuda espiritual, quando ela buscar um homem de Deus, alguém que possa ajudá-la, quando ela buscar a palavra, o auxílio do céu. É só assim, para ela ser livre deste mal. Então, a vida é espiritual. E o mal, o diabo, que antigamente, quando estava no céu, era chamado Lúcifer, significava portador da luz, ele conhece Deus, conhece o Senhor Jesus Cristo, sabe que o céu é maravilhoso, conhece o reino de Deus, ele conhece os homens de Deus, por isso que muitas vezes ele coloca muitos pensamentos, muitas ideias na mente das pessoas contra os homens de Deus, porque ele sabe que as pessoas que dão ouvido à palavra de Deus, ao Espírito de Deus, essas pessoas serão livres das suas investidas. Então, por isso que a vida é espiritual e nós não podemos negligenciar esse tipo de conhecimento. A palavra de Deus, ela é categórica. E conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, você será livre quando você conhecer a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele deixou muito claro. É preciso que a gente compreenda
e saiba que a vida é espiritual e não podemos negligenciar isso. Todo aquele que crer em Jesus será salvo, a palavra de Deus fala. Mas esse crer não é apenas um crer superficial. É um crer de conhecer, de intimidade, de andar junto, de se tornar um com Cristo, como Jesus falou lá no livro, aliás, nesse mesmo evangelho aqui de João, capítulo 17. Depois, se você quiser, você lê todo o capítulo 17, você vai ver que Jesus falou coisas magníficas e maravilhosas a nosso respeito, ou a respeito de todo aquele que crê nele. Amém? Então, nós vamos fazer uma oração agora. E eu quero que você que assistiu, que acompanhou até agora, eu quero que o Espírito Santo abra o teu entendimento, que você possa entregar o teu coração a Cristo e desejar o reino de Deus, desejar de fato e de verdade se tornar um homem, uma mulher de Deus, um filho de Deus, não por ouvir dizer, mas por experiência, em realmente entregar a tua vida, o teu coração a Cristo e deixar que Ele seja o teu Senhor. Amém? Nós vamos fazer uma oração agora, então que você possa curvar a tua fronte e vamos fazer esta oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento, por esta palavra, que o teu Espírito Santo venha iluminar a mente dessas pessoas, de todas essas pessoas que acompanharam essa transmissão, que haja luz, meu Deus, na mente, no coração dessas pessoas, e elas possam compreender a tua palavra, sujeitar-se à tua palavra. Em o nome de Jesus, que todo mal, que toda investida, que todo espírito maldito, que toda maldição hereditária, que toda inveja, todo espírito de acidente, todo espírito, meu Deus, que tem colocado, quem sabe, enfermidades, essas dores nas costas desta pessoa, meu Deus, essa pessoa que vive com essa dor na coluna que nunca sara, agora em nome de Jesus seja removido, em nome de Jesus. Meu Pai, essa pessoa que vive sofrendo de dor de cabeça constante, todo dia, em nome de Jesus seja arrancado dela agora esta dor de cabeça, que todo mal que está alojado no pé desta pessoa, na perna desta pessoa, seja agora removido pelo poder do nome de Jesus Cristo, que todo o mal, toda a macumba, todo o feitiço, toda a miséria, tudo aquilo que foi feito para atrapalhar, quem sabe, o relacionamento, o casamento desta pessoa, quem sabe essa pessoa está vendo o seu casamento ser dissolvido, em nome de Jesus agora, todo o mal bata em retirada, e essa pessoa possa, meu Deus, obter o teu socorro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro frustrado, desfeito, anulado todo o mal, toda a obra de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, tudo aquilo que tem atrapalhado a vida deste homem, desta mulher, em nome de Jesus seja arrancado agora, e que essa pessoa, meu Deus, receba a paz, a alegria no seu coração, em nome de Jesus, que haja saúde, que haja da tua luz, da tua providência na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, em nome de Jesus. Nós cremos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém? Da minha parte, por enquanto é isso. Teremos mais assuntos a respeito da vida espiritual. E que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E que se essa mensagem abriu o teu entendimento, que você possa compartilhar este vídeo, esta transmissão com a sua família, amigos, todos aqueles que você entende que precisam entender mais, conhecer mais da palavra de Deus, do amor de Deus. Amém? Compartilhe, dê o seu like aí, o seu belezinha, e que Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém?